Fala pessoal, tudo bom? Vlogzinho do jeito que vocês gostam e não poderia ser mais raiz. Por quê? Porque olha a minha situação aqui. É caixa para todo lado, a prateleira que vocês conhecem tão bem está quase vazia, porque eu tô para me mudar. Quem acompanha aí o Pipoca, me acompanha no Instagram, sabe que eu tô de mudança para São Roque. Daqui a uns 15, 20 dias eu não estarei mais em São Paulo, essa que é a real. E já foram umas 150 caixas, mais ou menos. Ainda tem muita coisa para tirar, mas sabe como é que é, né? Vida de colecionador é isso. O bom é que é o seguinte, né? É legal que quando você tá mexendo na sua coleção, tem muita coisa que... Eu mexo em muita coisa o tempo todo, né? Mas tem muita coisa também que fica um pouco mais escondida, um pouco mais parada, tal. Aí você coloca aquilo lá para rodar, tem uma mexida bacana na energia... você dá uma revisada também nas coisas, tá faltando uma coisinha aqui, principalmente quando eu vou arrumar tudo, eu vou conferindo mesmo se não tá faltando nenhum número, então é trabalhoso e tal, mas é gostoso. Mas o vlog de hoje aqui não tem nada a ver com a minha mudança, eu só estou justificando aqui esse cenário dessa situação precária que estou vivendo. O vlog de hoje é um vlog extremamente pessoal, falando sobre meus filmes favoritos. Caramba, os filmes favoritos da minha vida. Então essa aqui é a parte 1, porque dá para fazer parte 2, dá para fazer parte 3, dá para fazer parte 8. Os filmes que eu mais amo, eu não vou ficar dando muita sinopse aqui, são filmes em sua grande maioria extremamente conhecidos. E quando eu estava começando a fazer essa seleção aqui, eu comecei a colocar alguns filmes tipo, coloquei na lista o Poderoso Chefão, coloquei na lista o Silêncios Inocentes. E sim, esses filmes estão entre os que eu mais amo, de fato. Contudo, galera, o Poderoso Chefão, eu assisti só 4 vezes na minha vida, o número 1. O terceiro, o Poderoso Chefão 3, eu assisti só 3 vezes. Silêncios Inocentes eu assisti só 4 vezes também. Ao passo em que os filmes que eu vou citar são filmes que eu vi 15, 20 vezes, saca? São filmes que eu assisti muito, muito, muito. Então, para conseguir fazer uma seleção que, de certo modo, fosse mais condizente com essa coisa, os filmes que eu mais amo, os filmes que eu mais vi, os filmes que eu mais adoro, não necessariamente eu sei que são os melhores filmes de todos os tempos, né? Se fossem os melhores filmes para mim, certamente Poderoso Chefão ia entrar. Então a questão não é ser os melhores filmes, mas os filmes que eu mais vi, os filmes que eu mais amo, e ponto final. Então eu parto desse princípio, são filmes que eu vi aí muito. Se eu assisto um filme 20 vezes na minha vida, lógico que tá entre os que eu mais amo. Não necessariamente é um filme para ganhar um Oscar. Esse é o critério que eu acabei escolhendo para começar essa minha listinha aqui. E eu vou fazer de 5 em 5. Não vai ser nada, um vlog muito longo, não vai ser muito cheio de detalhes. Uma vez por outra eu vou colocar alguns causos aí, particulares do meu relacionamento com o filme. E de 5 em 5. Se vocês curtirem, eu venho aqui e faço mais 5, e depois mais 5, e depois mais 5, e por aí vai, né? E óbvio, Conan está nessa lista, antes que vocês comecem a perguntar, mas ele não será mencionado no vlog de hoje. O vlog de hoje começa com Blade Runner, filme de 1982, com o Harrison Ford, o Rutger Hauer e a Sean Young também, dirigido pelo incrível Ridley Scott. E o Ridley Scott é um dos meus favoritos, né, meus diretores favoritos de todos os tempos. Óbvio, ele fez o primeiro Alien, que é bom demais, e ele fez muita coisa depois disso. Eu gosto até de alguns filmes menores dele, como Chuva Negra, com o Michael Douglas. É um diretor acima da média para mim, e o Blade Runner, para mim, é um dos ápices da ficção científica. Amo de paixão esse filme, e é um dos pouquíssimos casos que, na minha opinião, a adaptação, ou seja, o filme, é melhor do que o livro. Eu gosto muito do livro original, do Philip K. Dick, já li umas 3 vezes também, mas, sei lá, a adaptação, para mim, eu acho que vai um pouco além. O Rutger Hauer lógico que eu amo o Harrison Ford, o nosso eterno Indiana Jones, aí o Han Solo, claro, né? Entre outros papéis sensacionais, mas eu tenho
uma queda aí pelo Rutger Hauer também, entre meus atores favoritos, vilão de Falcões da Noite, com Sylvester Stallone, Conquista Sangrenta, fez muita coisa bacana, infelizmente faleceu aí há alguns anos, e ele deixa saudades, e eu acho que ele no papel do androide, o Roy, ele entrega tudo e mais um pouco. Ele corrige pontos onde o roteiro estava errado. Por exemplo, o ápice do filme, evidentemente, e aqui vai ter spoilers, não tem jeito, é o final, quando o Roy vai lá e salva o Deckard, e aí o Rutger Hauer faz aquele monólogo absolutamente brilhante a respeito de vida e morte. Todo mundo fica pasmo quando descobre que aquilo foi coisa da cabeça dele, não estava no roteiro, não foi uma recomendação do Ridley Scott, e aquilo faz um filme que já era um filme nota A, se transforma no filme A++. Gosto mais da versão de cinema original de 1982 com a narração do Harrison Ford. Eu sei que tanto o Harrison Ford quanto o Ridley Scott, eles não gostam dessa narração, e nas versões que o Ridley Scott montou o filme depois, ele tira essa narração, mas eu acho que tirar a narração tira o caráter no ar do filme, e o filme, embora seja uma ficção científica, ele tem essa pegada no ar aí, homenageando os grandes filmes das décadas de 40, como A Marca da Maldade, como Falcão Maltese e vários outros aí, né? E eu acho que tirar a narração, você perde isso daí. Embora o Harrison Ford tenha feito de mau gosto essa narração, eu também gosto dela. Eu não acho que ele ficou meio canastrão mesmo, ficou meio... e eu acho que combina. Enfim, também o sonho do unicórnio que tem nas outras versões, eu acho desnecessário. Simplesmente o unicórniozinho de papel que o policial faz no filme já dá a entender, passa o recado da mensagem. Enfim, eu gosto mais da versão de cinema. Foi com ela que eu me acostumei a assistir as outras e tal, mas eu fico com ela como a minha favorita. E esse filme, a maneira como ele retrata a Terra, toda podre e tal, a grande parte da população já tendo zarpado daqui, só ficou os refugos, né? O próprio Deckard fala isso. É um visual que faz um misto assim de cyberpunk, futurismo, até umas coisas do passado. Tem momentos incríveis nesse filme. Daryl Hannah também aparece, ela pica como uma das androides. Enfim, é um filme que eu já assisti mais de 20 vezes, acredito, já perdi a conta. Sou da teoria que o Deckard é um androide também. Isso daí acho que para mim fica implícito em diversos momentos do filme. Eu sei que tem gente que não gosta muito dessa teoria, mas eu sou a favor dela. E é isso. Se eu puder assistir Blade Runner todo ano, eu assisto. Tenho a trilha sonora do Vangelis, né, que se fala, Vangelis. É linda de morrer. Adoro acender um charuto, ficar fumando esse charutão e escutando essa trilha sonora que você viaja, vai longe, assim, com alguns momentos incríveis. E então é isso, né? Meu primeiro filme da minha lista de hoje, Blade Runner, e não é o primeiro filme do Ridley Scott, né? Eu mencionei que ele é um dos meus diretores favoritos. O segundo filme é Gladiador, filme com Russell Crowe e grande elenco, né? Um elenco espetacular, Joaquin Phoenix, evidentemente, Oliver Reed, falecido Oliver Reed, morreu durante as filmagens, né? Uma grande perda para o cinema. Você tem a Connie Nielsen também, que o Richard Harris, que faz o Imperador logo no começo, Damon Houston, esse foi um dos filmes que ajudou o Damon Houston a despontar. Enfim, elenco brilhante. Eu adoro filmes de gladiadores. Por exemplo, Spartacus, do Stanley Kubrick, com o pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas. Eu acho um filme incrível. Embora o próprio Stanley Kubrick ele fala que esse é um filme que ele não curte muito, que foi um filme de estúdio que ele fez, não é exatamente o que ele queria fazer. E o Gladiador é um filme, novamente, que eu também vi umas 15 ou 20 vezes. Russell Crowe lá, que ele até ganhou o Oscar de melhor ator, ele pica nesse filme, ele destrói. Tem momentos que são abismais aí. Por mais que o filme tenha vários pequenos probleminhas, e o Ridley Scott, uma coisa que ele sempre disse, ele sempre fez nos filmes dele,
por mais que ele faça filmes históricos, por exemplo, Cruzada, ele nunca se propõe a fazer um filme 100% fidedigno, né? Então ele está mais interessado em contar uma história dele, seja a história calcada na realidade ou não. Então tem várias falhas históricas ao longo do filme, mas eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando que é um baita de um divertimento, e o Maximus, que é aí um dos melhores heróis aí da história do cinema, um dos caras mais durões. Tem uma cena no filme, galera, que é aquela cena em que ele aparece, ele luta no Coliseu pela primeira vez, e o imperador resolve conhecê-lo, e ele simplesmente fala das costas para o imperador, e fala, não quero conhecer esse cara. Aí o imperador fala assim para ele, você como ousa dar as costas aqui para mim? Aí ele, eu ordeno que você tire a máscara. E aí eu lembro que eu fui ver isso no cinema, né? Falei, vixe, agora lascou, porque ele vai ter que tirar a máscara na frente do imperador, né? Como é que ele vai fazer para não mostrar o rosto? Mas não, né? Ele é o Maximus, ele vira, tira a máscara e fala assim, eu sou Maximus Decimus Meridius, pai de um filho assassinado, marido de uma mulher assassinada, e eu vou ter a minha vingança nessa vida ou em outra. Ele fala um negócio assim, aquela hora eu falei, caraca, mano, esse cara é casca grossa demais. É um grandíssimo personagem, um grande herói. Você não faz mais heróis como antigamente, né? Não é o que falava? O Maximus é um desses caras. E aí o Ridley Scott, então, emplaca mas dois filmes na minha primeira listinha de 5 aqui. Indo para o próximo da lista, O Último dos Moicanos, do Michael Mann, baseado num livro do James Fenimore Cooper, que eu li O Último dos Moicanos também várias vezes, eu amo esse livro. Aliás, um dos meus sonhos seria fazer uma adaptação em quadrinhos desse livro, é brilhante. E o Michael Mann, o diretor, ele é extremamente fiel ao livro, considerado o primeiro romance naturalista aí da literatura norte-americana. Ele é muito fiel, ele muda algumas cenas de lugar, mas isso por conta de trabalhar o ápice do filme dele de modo diferente, compreendo totalmente as mudanças que ele faz. O Último dos Moicanos é com o Daniel Day-Lewis, desnecessário dizer que é o Daniel Day-Lewis, para mim o melhor ator da geração dele, já disse isso em outras ocasiões, a única crítica que eu tenho a fazer para o Daniel Day-Lewis é que ele produz pouco, né? Talvez isso seja o que garanta a qualidade dele, mas ele produz pouco. Mas é o cara do Meu Pai Esquerdo, é o cara do Sangue Negro, é o cara do Nine, ele é uma figura aí, Em Nome do Pai, tudo que ele põe a mão vira ouro, né? É extremamente oscarizado. Ele faz par romântico aí com a Madeleine Stowe, daquela série Revenge, né? Ela trabalhou nos 12 Macacos, uma atriz que eu gostava muito nos anos 90, achava ela linda, e ela continua atuando bem até hoje. Fez A Filha do General com o John Travolta, uma atriz aí que não está no nível das grandes, né? Mas que fez filmes muito bons. E O Último dos Moicanos, para mim, tudo lá funciona. Eu acho que eu tenho a sensação que o Daniel Day-Lewis falou assim, olha, eu quero ver se eu sou capaz de fazer um filme de ação e convencer como um astro de ação. Eu imagino ele tendo essa ideia. Da mesma forma que ele quis fazer Nine e ver se ele convencia como no musical, eu acho que ele quis fazer a mesma coisa aqui. E ele convence. Eu falei que o Maximus é um dos caras mais durões e casca-grossa do cinema aí, mas o personagem do Último dos Moicanos, esqueci o nome dele também, ele é o Hawkeye. O Hawkeye, ele também é ele é um arregaço, ele é um animal, ele manda muito nesse filme. E aí você tem também a presença dos indígenas, capitaneado, óbvio, você tem o irmão dele, o irmão e o pai dele, né? Porque na verdade o Hawkeye, ele é um branco que foi criado por indígenas, né? E é isso, e a tribo dos moicanos, ela tá praticamente extinta. E aí você tem outras tribos indígenas também. E aí você passa também bem naquele momento em que estava tendo a treta de colonização entre franceses e ingleses nos Estados Unidos, né? E algumas tribos apoiam os colonos ingleses e outras os colonos franceses. É um momento que eu acho muito interessante. Tudo isso faz parte do desbravamento do Oeste, né? Eu sei que a maior parte das pessoas gostam mais daquela coisa do bang bang,
né, daqueles momentos dos filmes do Clint Eastwood e tal, mas eu adoro esse momento do desbravamento também. E aí, os outros indígenas são capitaneados aí pelo Wes Studi, que apareceu lá no Dança com Lobos, é um baita de um ator também aqui, e ele faz a antítese dos moicanos. Filmaço, com uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi de todos os tempos. Também tenho essa trilha sonora aí e escuto o tempo todo. Que coisa incrível. Também aí o filme que eu já vi umas 15, 20 vezes, está disponível aí em algum dos streamings, não sei se é na Prime, é na Max, mas você encontra fácil esse daí. Vamos lá, para o meu quarto filme de hoje. Esse quarto filme tem uma história interessante, porque eu assisti ele no cinema, logo quando eu era moleque, né? Ele é um filme de 1985, dirigido pelo Richard Donner, o mesmo Richard Donner do Superman, o mesmo Richard Donner do Máquina Mortífera. Richard Donner é um diretor, ele é top demais, né? E eu tô me referindo aos Goonies. Quando eu fui ver os Goonies, eu era molecote, eu tava lá com 9, 10 anos, provavelmente, fui ver no cinema, e naquela época, galera, você entrava para ver uma sessão no cinema e você ficava. Ninguém te punha para fora. Você não assistiu o filme uma vez, era aquelas cinemas de bairro gigantescos, para 500, 600, 700 lugares, e você ficava, você simplesmente ia. E eu me recordo que eu cheguei lá, eu peguei o filme começado, né? Então eu peguei, eles já estavam saindo de bike para começar a aventura deles. Isso era uma coisa muito normal, tá? Sentava no meio da sessão, ficava mais um pouquinho e via o resto do filme na próxima. E eu entrei começado, assisti e fiquei até de noite. Eu devo ter visto lá 4 ou 5 vezes só ali naquela sessão, acho que assisti umas 4 vezes. Porque terminou, eu e meus amigos ficamos, e depois eu tinha o VHS dos Goonies, e eu sentava para ver, punha o filme e assistia, rebobinava a fita, assistia, assim, em loop, saca, eterno. Eu sabia de cor os Goonies. E esse meu VHS foi gravado da Rede Globo. Então era a dublagem, que era engraçadíssimo. Um dos poucos filmes que eu consigo, mesmo hoje, assistir dublado e curtir a versão dublada, porque tem essa relação aí com a minha infância. E eu me recordo de uma doideira que eu fiz quando eu era moleque, porque tem a cena que eles pegam o gordo e eles tentam enfiar o cara tá fazendo dos vilões lá da família, ele tá querendo fazer o gordo confessar. E ele pega a mão do gordo e enfia a mão do gordo dentro do liquidificador, né? E o gordo que existe assim, tal, tenta arrancar fora, sei o que lá. E aí eu fiquei pensando, puta, mas será que seria possível você segurar o liquidificador assim com a mão e ligar? Será que o liquidificador roda e decepta teus dedos? Ou será que o liquidificador trava? Porra, eu tinha lá meus 10 anos de idade, né? E eu fui fazer esse teste, galera. Quando eu tava pra fazer esse teste, tava sozinho em casa, aí acho que me veio um anjinho da guarda e falou assim, olha, mas e se eu não conseguir segurar e cortar meus dedos fora? Aí eu resolvi fazer o teste com um garfo. Aí eu peguei o garfo, enfiei lá no liquidificador e liguei. E lógico, né? Voou o garfo longe e tal. Aí eu falei, vixe Maria, ainda bem que não era o meu dedo, né? Teria perdido o dedo aqui. Olha as coisas que criança faz, né? Criança não tem jeito, você não pode desgrudar um segundo. Bom, os Goonies aí acabaram de anunciar que vai ter uma continuação 40 anos depois com o elenco original. Essa continuação, essa suposta continuação já foi anunciada tantas vezes, né? E nunca virou nada. Não sei se deveria mexer no que é perfeito, mas enfim, né? A gente viu aí a volta de alguns clássicos dos anos 80, algumas coisas funcionam, outras nem tanto. Eu sempre fico meio cabreiro com essas coisas aí. Mas quem sabe, né? Quem sabe dê certo. Cabe lembrar que os Goonies têm produção do Steven Spielberg, né? O Midas, um dos Midas de Hollywood aí, tudo que o cara tocava virava ouro, né? E lógico, um dos maiores diretores de todos os tempos. E o Spielberg é justamente o cara que
dirige o meu quinto e último filme de hoje, que é nada mais, nada menos que Jaws, Tubarão para os íntimos. Filmaço, filmaço, filmaço. Baseado no livro do Peter Benchley. Minha mãe, ela tinha esse livro quando eu era jovem, e ela lia incontáveis vezes. Eu só fui ler muito tempo depois, quando a Dark Side lançou esse material aqui, um filmão com o Roy Scheider, o Richard Dreyfuss e o Robert Shaw. Richard Dreyfuss aí do Tocaia, um ator brilhante também. O Roy Scheider era um grande astro na época. O Robert Shaw, ele faz o papel do Quint. O Quint, ele é o cara que pesca os tubarões aí, né? E aí você tem uma grande diferença entre o final do livro e o final do filme. Não vou dar spoilers para quem não leu o livro, mas é bem interessante. E o Spielberg, ele brilha aqui, né? É difícil escolher um melhor filme do Spielberg, né? Porque afinal temos aí os Caçadores da Arca Perdida, que é brilhante, temos ET, não vou nem começar a falar do Spielberg aí, mas o Tubarão é um dos filmes que eu mais vi na vida e que eu assisto a todo momento. E foi um filme que acabou sendo aqueles fenômenos, né? Ele conseguiu tirar a população do mar em pleno verão norte-americano. Eu tenho meio que receio, saca, de entrar em água, essa coisa de tubarão aí, eu tenho medo de tubarão, acho que até hoje, provavelmente por conta desse filme. A maneira como o Spielberg trabalha o suspense, a maneira como você tem como ele conduz toda aquela caçada ao tubarão no final do filme, que não é bem o final, né? É um terço do filme, que é só a caçada, a sequência desses três atores magníficos que eu mencionei, quando eles estão discutindo no barco, e o Quint conta a história de quando eles entregaram a bomba atômica no navio que foi bombardeado e veio a pique. Aquela história é tensa até hoje. Enfim, é uma aula de atuação, é uma aula de direção. A trilha sonora, não precisa nem falar nada, não é um CD que eu tenho, porque eu não vou colocar a trilha sonora do Tubarão para ficar escutando na minha casa, óbvio, mas mostra como a trilha sonora modifica um filme 100%, né? Porque você vê, tem até no DVD tem as cenas sem a trilha sonora e a cena depois que coloca. E o John Williams foi absolutamente brilhante aqui. Aí, chovendo molhado, né? Falar do Tubarão. Mas então é isso, galera. 5 filmes que estão entre os meus favoritos de todos os tempos. E tem muita coisa, né? Tem aí uma certa trilogia do Cruzado Encapuzado, tem o Conan que eu já falei, tem, óbvio, os Indiana Jones, mas também tem outros filmes que são um pouquinho aí mais fora do óbvio, que estão entre meus favoritos. Mas você quer uma segunda lista, uma terceira, uma quarta lista? Então, aperta o sininho aí para receber as notificações, dá o seu like, vão ter bastante like aqui que eu trago novas listas. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, e nos comentários diz quais são os seus favoritos. Segue essa mesma lógica que eu estabeleci aqui. Não necessariamente os melhores filmes de todos os tempos, não precisa colocar Cidadão Kane na sua lista, mas os seus que você mais viu, os que você mais ama. E é isso aí, vamos bater esse papo. Um super beijo, até a próxima.